Muito bem-vindo, Juliano, tudo bem? Tudo bem? Fala, tudo jóia, Juliano. Disseram que você virou chileno agora, que você é amigo do Boric, que você não sai de lá, que você tá chique. É verdade? Isso é campanha da oposição? O pessoal tá falando que como eu não consegui cargo no governo Lula, eu tô tentando um cargo no governo Boric, entendeu? Mas isso é tudo intriga da oposição. Mas você esteve no Chile aí, né? Conta pra gente a lançamento de uma frente. É o novo Fórum de São Paulo, segundo a direita. É isso? Tem gente dizendo que é Ursal, viu, Rovai? Que a Ursal Ursal. Mas vamos lá. Não, na verdade, no final de semana, primeiro bom dia para vocês, bom dia para toda a nossa audiência do Fórum. Prazer estar de volta com vocês aqui. A gente fez aí no final de semana, promoveu em Santiago do Chile um encontro de lideranças da esquerda latino-americanas que partilham de algumas visões, né? A gente tem aí, claro, espaços importantes de articulação da esquerda sul-americana, latino-americana, que a gente respeita muito. É o caso do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e outros espaços de articulação da esquerda, né? Não confundir com o UNASUL, o CELAC, que são organismos multilaterais, é outra coisa. Eu tive num debate numa emissora de TV esses dias com um deputado bolsonarista, o cara misturou tudo, não sabia a diferença de OEA, UNASUL. São muito burros esses bolsonaristas. Impressionante. E esse espaço que a gente buscou articular foi um espaço que a gente pensou durante os últimos anos, aí algumas lideranças, não é um espaço de partidos políticos, mas de pessoas, de lideranças de esquerda, que representam o que a gente está chamando de lideranças emergentes, né? O nome é um pouco esquisito, mas tem a ver com uma geração que está já com responsabilidades importantes nos seus países, são ministros, os deputados, senadores, dirigentes, precisam aportar à estratégia da esquerda sul-americana elementos novos. Quer dizer, que além da gente lutar contra a desigualdade, lutar contra as injustiças, por mais investimentos públicos em saúde e educação, por soberania dos nossos países, que a gente deve também pensar estratégias comuns para enfrentar a crise climática, os problemas migratórios, a luta em defesa dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, LGBTs, que a gente tem que pensar uma estratégia de enfrentamento à extrema-direita que não seja só reivindicar o ciclo progressista, que não é um salvo-conduto para a gente, o resto da vida, a gente agora dizer que aí estão as respostas que a gente precisa dar. Então, a ideia desse encontro, reuniu 9 países, é exatamente colocar essa nova geração de lideranças de esquerda para pensar os novos problemas do nosso tempo. Não é um espaço para fazer nenhum contraponto aos outros espaços que já existem, mas para trazer ideias novas, para aportar ideias novas aos debates da esquerda sul-americana. Foi bem bacana, teve lideranças bem importantes que participaram lá em Santiago, e eu faço parte do comitê executivo que foi formado dessa rede, que chama Rede Futuro, para pensar como é que a gente garante direito ao futuro para nossa gente, para o nosso povo, né? Não, e é muito importante porque a extrema-direita, esses extremistas, eles também estão se organizando, né? E você viu recentemente até o Sérgio Moro postou uma foto dele com lideranças da extrema-direita da América Latina, então tem que ter essa organização, né, além do Brasil, né, com outros países, né, Juliana? E eu queria mudar aqui de assunto, voltar ao Flávio Dino. A gente estava aqui mostrando, antes de você chegar, os principais trechos dessa sessão de ontem, que foi aí uma baixaria, né? Não sei se você chegou a assistir ela inteira, se deu para mim, mas queria que você comentasse como você está vendo a saída dele, do Dino, pela segunda vez na Câmara, e hoje teremos o Silvio Almeida. Qual que é a sua expectativa também? Eu vi alguns trechos da entrevista, e claro, eu acho que o Flávio Dino está conseguindo, com muita paciência, manter a compostura diante da degradação política e moral que representa essa bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados, né? Agora, isso é uma parte do jogo, gente. Agora, quer dizer, durante 4 anos, a gente da oposição ficou convocando o ministro do Bolsonaro o tempo todo, semana toda, para eles ficarem lá se explicando. Bom, agora a gente é governo, vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Eu acho que até agora o Flávio Dino tem conseguido manter aí uma postura irretocável, né? E, de alguma forma, demonstra também para fora, para a sociedade brasileira, para além da nossa bolha, como é que essa turma pretende levar a oposição deles ao governo Lula, né?
ainda tem gente que acha que a oposição ao governo Lula vai ser a oposição do PSDB, de uma parte do União Brasil, uma parte do Republicanos, que a oposição vai ser a Faria Lima. Pode ser que você tenha oposição desses setores todos, mas quem vai liderar a oposição ao governo Lula é o bolsonarismo. O bolsonarismo é a principal força social e política hoje da direita brasileira. Eles assumiram a hegemonia da esquerda, da direita brasileira, substituindo essa velha direita neoliberal aí do PSDB e Companhia Limitada. Então, hoje, a força que vai liderar a oposição a nós é o bolsonarismo. E eles usam de recursos com os quais nem sempre a gente está muito acostumados, né? Não só as mentiras, não só as fake news, mas as agressões, a gritaria, baixaria que eles promoveram ontem lá na audiência com o Flávio Dino. Então, de alguma forma, essa nova etapa que nós estamos entrando, né, que é uma etapa de lidar com uma oposição de extrema-direita, traz alguns desafios. Eu acho que até agora o Flávio tem respondido muito bem. Acho que o Silvio Almeida hoje também vai dar uma resposta à altura, né? O Silvio é um cara preparadíssimo. Então, acho que por enquanto o governo está indo bem aí, mas é bom para mostrar que nós estamos numa outra etapa histórica, né? Num outro momento da política brasileira, onde a oposição que vai ser feita é outro tipo de oposição. Ontem eu estava vendo um vídeo circulando na internet de uma montagem, uma pessoa, não sei quem dançando num palco e tal, e os bolsonaristas dizendo que essa pessoa que estava dançando era o Camilo Santana, e dizendo, olha só o que é o ministro da Educação do Brasil, o sujeito dançando em cima de um palco, não sei o quê. Então, assim, é mentira. Na boquinha da garrafa, era uma coisa assim, era uma dança erotizada. O cara não tem nada a ver com o Camilo, e eles nada muito diferente. Nada a ver. Então é isso, quer dizer, outro dia uma amiga minha pegou um táxi aqui em São Paulo e me disse que o taxista começou a falar mal do PT, da esquerda, do governo Lula e tal, e falou, pô, agora vão colocar esse tal de Paulo Freire como ministro da Educação. Então, assim, é uma quantidade de maluquice, gente, e eles, claro, se alimentam de um desconhecimento, de uma certa... Né, não há um domínio por parte da sociedade do debate em torno da política, de quem são os personagens, né? Então é muito fácil. Nós vamos lidar com isso pelos próximos anos, como já estamos lidando já nos últimos anos, né? Esse vai ser o tipo de oposição que nós vamos ter que enfrentar. Agora, eu acho que até aqui a postura do Flávio Dino tem sido muito, muito bem... tá muito boa aí nesses espaços de tensão, né? Ô, Juliano, falando aí de eleições municipais, como é que estão as articulações? O Datena vai ser vice mesmo no Boulos? Como é que é isso? Não vai. Eu acho até que ele quer, viu? Me parece, ouvi dizer que ele... É sincero isso dele? Você acha que foi uma grande armação, hein? Você sabe que teve gente que chegou ao cúmulo, Rovai, de dizer que aquilo ali tinha sido uma armação do Boulos, que o Boulos criou aquele ambiente. Eu li. Realmente as pessoas têm uma imaginação fértil, viu? E que o Boulos iria criar para pressionar o PT, como se o Boulos precisasse pressionar o PT. Um jornalista escreveu isso, né? O que é pior, porque se você lê isso sei lá, cara, num tweet de um maluco, mas fazer uma análise política e usando uma deformação dessa, não tem nenhum interesse do Boulos, que aquela gravação ali só... A única coisa boa para ele é que ele não está tomando aquela cerveja Spaten ruim, tá ali Coca-Cola mesmo. Não, pois é. E ainda uma pessoa num veículo progressista, né? Num veículo, enfim, é lamentável. Mas, e com o argumento de que o Boulos precisava mostrar força, ou precisava, de alguma forma, pressionar o PT, o Guilherme Boulos não é de fazer isso. O Guilherme Boulos está conversando com as lideranças do PT, está estabelecendo uma relação de confiança, está fortalecendo laços de confiança que já existem, pacientemente. Nós já temos um pré-acordo, vamos dizer assim, firmado pelo presidente Lula, de que nós vamos estar juntos em 2024. Agora, claro que o acordo não pode ser de cima para baixo, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que conversar com a direção municipal do PT de São Paulo, tem que conversar com os vereadores, tem que conversar com os deputados de São Paulo. Ou seja, criar um ambiente no qual essa aliança seja resultado de um processo de construção política conjunta, e não um acordo superestrutural. Pô, mas isso o PT quer e nós também queremos. Ninguém quer
que a partir de um acordo superestrutural, agora vocês são obrigados a apoiar o Boulos e apoiam o Boulos de má vontade, com o nariz torcido. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo esteja confortável para construir a unidade. Então o Boulos está trabalhando nisso, né? Esse episódio foi desagradável, claro que foi, mas em nada atrapalhou a construção que a gente está tocando aí para ter uma frente das esquerdas em São Paulo no ano que vem e poder mudar o rumo da cidade. Agora, é um processo que está começando, o pessoal ainda vai ter congresso esse ano, vai renovar sua direção municipal, direção estadual, né? Nós vamos ter ainda muita conversa para fazer com os partidos aliados, então temos muita água para passar debaixo da ponte aí, sem pressa, como diriam os cubanos, sem pausa, mas também sem pressa. Ontem, aliás, o Berzolini, que já foi presidente nacional do PT, está mais afastado atualmente, teve aqui, entre outras coisas, ele falou que o PT de São Paulo tem que cumprir o acordo com o pessoal e apoiar o Boulos. Dri. Eu queria perguntar para o Juliano como que ele viu essa semana, a gente teve 100 dias do governo Lula, né? E aí eu queria uma avaliação desses 100 dias e também sobre o que aí foi muito falado no arcabouço fiscal do Haddad. Bom, começando pelo mais fácil, tá? Primeiro, eu faço uma avaliação positiva desses 100 dias do governo Lula. Acho que o presidente Lula fez uma opção muito clara por tomar medidas que representassem claramente para a sociedade, para a opinião pública, uma ruptura em relação ao que tinha até então, né? Então, primeiro, depois do 8 de setembro, né, principalmente, a visita do presidente Lula à terra indígena Yanomami, mostrando para o Brasil aquela crise humanitária, o resultado da política do governo Bolsonaro para os povos indígenas e as suas consequências, a briga que o presidente Lula comprou em relação à derrubada da taxa de juros, mostrando para a sociedade que é preciso mudar a política econômica, que é preciso criar as condições para a retomada do investimento produtivo no Brasil, para gerar emprego, para poder ter um novo ciclo de crescimento econômico. A opção do presidente Lula por restituir direitos, conquistas que foram desmontados nos últimos anos, como Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, aumento de 39% na merenda escolar, aumento das bolsas de estudos, né, a volta do Bolsa Família de R$600. Então, eu acho que nesses primeiros 100 dias, a prioridade do governo foi demarcar claramente que tem uma mudança de rumos. Agora, a maior vitória que nós tivemos nesses 100 dias, e que pouca gente na grande mídia repercutiu, é exatamente a derrota do golpe de 8 de janeiro. Eu acho que há um tratamento assim meio ordinário, como se fosse águas passadas. Não, gente. O presidente Lula conseguiu unir os 27 governadores, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa, a opinião pública, formadores de opinião, todo mundo, para isolar o bolsonarismo, isolar o golpe, demitir o comandante das Forças Armadas, prendeu 1.500 pessoas, interviu no Distrito Federal. Quer dizer, foi uma operação de guerra para salvar a democracia brasileira. E eu vejo editoriais dos grandes jornais dizendo 100 dias mornos, 100 dias de poucas conquistas, 100 dias de poucos avanços. É um absurdo. Tá? Então, foram 100 dias de muito enfrentamento, onde a orientação geral me parece correta. Agora, sobre o arcabouço fiscal, a gente vai fazer um debate no pessoal, começou na bancada essa semana, vamos ter reunião do Diretório Nacional no final de semana, no próximo sábado, e na semana que vem um seminário da bancada do pessoal na Câmara, tá? É inegável que o arcabouço, ele tem avanço em relação ao teto de gastos, ele cria um piso, ele desconstitucionaliza as regras fiscais, ele mantém uma margem para o investimento do Estado, acompanhando o crescimento da arrecadação. Então é óbvio que o arcabouço que o Haddad está propondo, das informações que nós temos, é melhor que o teto de gastos. Mas ele também tem problemas, tá? E me preocupa muito regras fiscais que possam, em momentos de crise econômica, servir para contrair o investimento público, para segurar o investimento público, né? Algumas simulações foram feitas que mostram que se essa regra do Haddad funcionasse desde o início do governo Lula, nós poderíamos ter tido quase perto de 1 trilhão a menos de investimento, 750 bilhões a menos de investimento ao longo dos últimos 20 anos. Então, é uma regra que não pode, sob hipótese nenhuma, servir aos argumentos do mercado para zerar o déficit público, para ter superávit, às custas dos direitos do povo brasileiro. E mais, as notícias de que o governo pode enviar uma PEC para o Congresso Nacional para desconstitucionalizar os investimentos obrigatórios em saúde e educação, que hoje estão na Constituição, uma grande conquista do movimento educacional e do movimento de saúde no Brasil, olha, preocupam muito. Então nós vamos analisar com muito cuidado a proposta, né, a proposta final, assim,
não está ainda disponível, mas assim que tiver, nós vamos olhar com muita atenção e o pessoal não vai apoiar nenhuma medida que possa representar retirada de investimentos públicos, que possa significar prejuízo aos direitos sociais, às políticas sociais, e aí, a partir disso, vamos definir a nossa posição na hora da votação. Muito bem. Não, então, em relação a essa questão do arcabouço fiscal ainda, Juliano, há possibilidade, então, pelo que eu entendi, de vocês terem aí um atrito com a proposta do Haddad. Vocês não vão apoiar nenhuma medida que façam certas coisas, e essas medidas, de alguma maneira, são para isso. Eu apurei, inclusive, que na equipe do Haddad, as pessoas estão pessimistas em conseguir manter a proposta do jeito que está desenhada no Congresso, porque eles dizem o seguinte: a gente está apanhando pela esquerda, não é nada. O problema é na hora que a gente chegar no Congresso. Eles vão tentar diminuir esses 2,5%, e os bancos não gostaram da proposta. E eles, com quem eu conversei, me disse isso. Não é verdade que a gente está agradando aos banqueiros. A gente faz reuniões com os banqueiros e a gente vê que não é isso. Então, eu estou colocando isso assim, quer dizer, num momento desse, quer dizer, aí você chega lá na frente com os caras querendo golpear esse arcabouço que já na avaliação nossa já é recuado, né? E com uma articulação de 350 deputados no bolso, né? Não é fácil a vida, né? Não é fácil, não é fácil. Nós vamos estar... Por isso que eu esperava, francamente, uma proposta um pouco mais ousada, tá? Porque se você faz uma proposta muito, vamos dizer assim, já muito quadradinha, tentando agradar a todos e sabendo que vai ter muita luta política no Congresso Nacional, pode ser que você perca até aquilo que tem de bom na proposta. Então, eu esperava, francamente, uma proposta mais ousada. Na prática, existe um teto. É um teto de 2,5% acima da arrecadação, tá? Não é que não tem mais aquele teto de gastos draconiano que congelava, na prática, o investimento público por 20 anos. Mas continua tendo um teto, essa é o gesto, digamos, que a proposta traz para o mercado financeiro. Olha, nós vamos controlar gastos públicos e vamos aumentar a arrecadação e vamos fazer um limite aqui do que pode ser gasto a partir do aumento da arrecadação. E aí saiu a nota da Febraban elogiando, saiu a nota de várias entidades patronais elogiando o esforço do Ministério de ter aí uma proposta que controle gastos. O problema é que, como você mencionou, tem que jogar com o outro lado, né? E o outro lado vai vir com mais proposta. Eu acho, por exemplo, que além disso, tem o tema das desonerações. O Haddad está contando que vai rever as desonerações para poder ampliar a arrecadação, né? Olha, esse é um vespeiro. O pessoal é muito crítico às desonerações. Tudo que puder ajudar a rever as desonerações, aquela farra que foi feita desde 2014, nós vamos apoiar, né, para rever as desonerações que tenham sido feitas por pressão política, fora de uma racionalidade econômica. Agora, a gente sabe que no Congresso Nacional, esses setores econômicos que são beneficiados pelas desonerações vão pressionar também o Congresso, vão pressionar o Lira, vão pressionar o Pacheco para manter as desonerações. Se você mantém as desonerações, você não tem o crescimento da arrecadação que se espera. Se você não tem o crescimento da arrecadação que se espera, acabou a proposta de arcabouço fiscal. Ela vai ser uma proposta de, na verdade, contração do gasto público, tá? Então, eu estou preocupado e, respondendo objetivamente a tua pergunta, Ruvai, sim, pode ser que a proposta no final do dia seja tão ruim, tão complicada, que o pessoal não possa apoiá-la. Isso está em debate, mas é um debate que vai ser feito ainda no nosso diretório, na nossa bancada, mas eu compartilho com vocês que eu estou preocupado, acho que a proposta, do jeito que está, ela tem problemas. E do jeito que está, tem problema, você falou de arrecadação, e o grande tema de arrecadação do dia de hoje é essa coisa da taxação às empresas chinesas, a Shein, a Alibaba. Eu não compro nelas, eu não conheço muito. E agora a Janja fez um tweet, mandou uma mensagem, uma resposta no Twitter aberta, de dentro do avião que ela está indo para a China, dizendo que a matéria está totalmente errada, que divulgou isso, que não vai taxar empresa, vai taxar consumidor, mas a verdade é que vai taxar só consumidor, é que essas empresas se passam por consumidores para poder vender, né? Eles vendem como pessoa física, condição jurídica, é uma confusão.
Mas, dentro dessa confusão toda, está rolando um debate que é assim, pô, eu votei no Lula para taxar as grandes fortunas e eles estão taxando o vestidinho que eu comprava da China. Esse é um debate, Juliano? Como é que você vê isso? O que você tem a dizer a respeito disso? O que o governo tem dito, Rovai, é que a reforma tributária vai ser feita em 2 etapas. Uma primeira etapa de simplificação, né, de unificação dos tributos, que é a proposta que vai ser uma emenda constitucional, né, e que vai simplificar o sistema tributário para trazer mais racionalidade, combater evasão fiscal, etc. e tal. Acho que ninguém é contra um sistema mais simples e mais eficiente, tá? A questão é que a promessa da campanha não é só isso, não é só simplificação. O que o Lula prometeu na campanha é progressividade, simplificação mais progressividade. Então, tudo bem, nós vamos votar a favor da simplificação, muito provavelmente, mas e a progressividade? Eu acho que tem que ter uma emenda lá no texto da PEC que diz, beleza, nós vamos simplificar os tributos, vamos unificá-los, mas, ao mesmo tempo, o governo tem X dias ou X meses para enviar uma proposta para o Congresso Nacional para rever aí o tema da progressividade, especialmente no que diz respeito ao imposto de renda, imposto de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos. Cá entre nós, nosso problema não é, o principal não é de complexidade. Nosso sistema tributário é ruim, ele é complexo. Mas o problema principal não é complexidade, o problema principal é regressividade. Cobra-se muito imposto dos pobres e pouco imposto dos ricos. Então, que na reforma tributária se pense a taxação de algum setor econômico que não paga imposto, está se falando muito da taxação de jogos eletrônicos, né, desses sites de apostas e tal. Eu não sou contra que a gente pense, quem não está pagando imposto tem que pagar, isso é do jogo, é parte de um pacto social que existe, né, quem está ganhando dinheiro no país com transações econômicas tem que pagar imposto, nenhum problema quanto a isso. Agora, não pode ser que a grande ideia para ampliar a arrecadação do Estado brasileiro, para mudar o sistema tributário, seja taxar o usuário da OneXBet ou da, sei lá, o KTO, entendeu? Não pode ser que a grande ideia seja taxar quem está comprando o vestidinho da Shai, como você mencionou, entendeu? Pode ser que isso seja um elemento a mais de incremento da arrecadação, mas não pode ser que essa seja a proposta de reforma tributária do governo, pelo amor de Deus, né? Então, eu ainda espero que, além da progressividade, né, e do incremento da arrecadação com taxação de setores econômicos que não estão pagando imposto, que haja uma verdadeira reforma tributária para parar de cobrar de quem ganha R$1.000, R$2.000 e comece a se cobrar de quem não taxa lucros, não paga imposto sobre lucros e dividendos nesse país, o que é uma vergonha. Só o Brasil e a Eslovênia não cobram lucros e dividendos no planeta Terra. Isso é uma vergonha. Taxação de heranças, que no Brasil tem alíquota máxima de 8%, nos países do capitalismo central pode chegar a 60%, 80%. Quer dizer, você fala muito de meritocracia, mas o sujeito que nunca trabalhou na vida herda uma herança bilionária do papai, da mamãe, e pronto, tá com a vida resolvida, não paga nada de imposto sobre isso, entende? Então, assim, essas distorções é que a gente precisa enfrentar. E é curioso, né? Porque você deveria anunciar essas medidas em relação a Shein, em relação a Alibaba, em relação a Pixnet, sei lá, enfim, aí os sites de apostas, no meio de uma coisa maior para pegar tubarão. Quando você faz isso, você fala de novo, vamos pegar na classe média de 2, 3, 4 salários mínimos. Assim, é muito impopular a medida, né? O Juliano vai ter que sair um pouco mais cedo, Drinos. Pergunta para ele aí, ou lê os superchats. Tem aqui uma pergunta: qual a situação da PEC dos partidos políticos? Querem anistia para o não cumprimento de cotas. Está tramitando, né, essa PEC que anistia os partidos que não cumprirem a cota de gênero, né? Você sabe? E eu já vou cantar para vocês aqui em primeira mão, o pessoal vai votar contra essa PEC, tá? Vai votar contra essa PEC porque os certos não podem pagar pelos pecadores, como se diz. O pessoal cumpriu a cota de gênero, cumpriu a cota racial, estabeleceu, inclusive, estímulos que não estão na lei. Nós mesmos nos autoimpusemos medidas para que fossem melhor financiadas as candidaturas de mulheres, negros e negras, indígenas, LGBTs. Não é possível que agora o Congresso Nacional queira anistiar quem não cumpriu essa parte. Então, o pessoal vai votar contra essa PEC aí, já tem consenso na nossa bancada. E espero que não sejamos os únicos, né? Espero que os demais partidos, pelo menos os de esquerda, também se somem a essa posição do pessoal. Legal. Muito obrigada, Juliano. Até a próxima, então. Muito boa tarde aí para você.
Obrigado, Dri. Obrigado, Rovai. À disposição aí para estar de novo em breve com você. Salve, salve, Juliano. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.